Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência e à rubrica Breve Introdução a. Sou Isabel Araújo Branco e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Ruth Gregório sobre as sesmarias e o seu regime no Império Português. Ruth Gregório é historiadora, investigadora integrada do Cham e docente da Universidade dos Açores, especialista precisamente em História dos Açores. Bem-vinda, Ruth, e obrigada por aceitar o nosso convite. Começo por perguntar o que são as sesmarias. As sesmarias são um processo de distribuição de terras que tem impacto na expansão portuguesa, nas ilhas do Atlântico, em Angola e no Brasil, e que tem também o seu fundamento, as suas origens, na nossa Lei das Sesmarias, de Dom Fernando, de 1375, e que esta Lei das Sesmarias tinham sido uma estratégia, uma política com bastante impacto, ou sob o ponto de vista das ideias que transmitia com algum impacto, porque tentava obstar à crise do século XIV, tentava fixar as populações do mundo rural junto das propriedades para que a terra fosse cultivada, mas também definiu, para além disso, a expropriação e a concessão de terras a outrem e ainda definiu, por exemplo, a fixação de salários. Mas isto para a Lei das Sesmarias. Esta Lei das Sesmarias do século XIV vai inspirar este modelo de distribuição de sesmarias em territórios, novos territórios ocupados pelos portugueses. Porquê que vai inspirar? Porque estes territórios, no caso das Ilhas Atlânticas, eram territórios desocupados, a terra tinha que ser distribuída e ela foi distribuída a partir deste modelo, deste regime de sesmarias, que tem várias implicações, nomeadamente serem concessões gratuitas, nomeadamente permitirem a constituição de propriedade plena, de propriedade aludial, isto numa primeira fase, e é a característica essencial das sesmarias. E quando falo em ocupação, aqui colocando de lado toda a população local, não é? Que é afastada. No caso de Angola e do Brasil, terá sido assim, se falarmos dos nativos, não é? Se falarmos dos nativos. Sim. A breve trecho, as pessoas que se foram fixando nestes territórios e que pertenciam a estes territórios, nomeadamente no Brasil, muitas vezes até fruto de miscigenação, naturalmente eram locais, mas eram locais já de uma sociedade que estava em construção. No caso das áreas atlânticas, nomeadamente a Madeira, Açores e Cabo Verde, onde todo o processo começou, naturalmente eram ilhas desocupadas. E quando este processo é implementado, é um processo que funciona como instrumento de fixação de colonos, instrumento de fixação de gente, não é? E esta fixação de gente era muito importante para a rentabilização económica, era muito importante para a construção do edifício económico. E distribuir terras era garantir a subsistência e era garantir esse mesmo desenvolvimento económico. E, portanto, este processo de distribuição de terras que os capitães, desde o início, encetam e que é uma sua incumbência que depois vai ser acrescentada por uma série de regras e vai ser alterada, porque o processo não se cria num só momento, ele vai, ao longo do tempo, ter digamos, inovações sobre quem concede, como é que concede, como é que se tem que fazer o registro ou não, mas este processo nas ilhas do Atlântico, muito particular, e nas zonas não ocupadas, é um processo de fixação humana. É esse o principal objetivo, fixar os homens. Portanto, este modelo das sesmarias é fundamental para a forma como estes territórios do então Império são ocupados. Exatamente, e mais acresce, ainda posso dizer isto, é que nós estudamos muito a questão das concessões das propriedades rurais e, portanto, das grandes propriedades agrícolas ou agropecuárias, mas esquecemos-nos, por exemplo, das concessões em sesmarias no mundo urbano, que estão muito menos estudadas, têm muito menos vestígios, mas há vestígios para o Brasil e, muito particularmente, há vestígios para os Açores destas concessões urbanas de chãos em áreas que estavam em vias de urbanização ou que já eram centros urbanos, mas que se estavam a desenvolver, e eram concedidas esses chãos para casas, granéis, hortas, eram também concedidos nas primícias, para, de facto, criar aquela malha urbana que se estava a construir no período do povoamento. Mas, portanto, a ocupação destes territórios passou muito por uma distribuição de terra,
que também foi um mecanismo de atração de povoadores, porque como eu já disse, a terra foi concedida a título gratuito e, portanto, a partir deste processo de apropriação do solo, houve esse estímulo ao povoamento e houve uma forma de enraizamento das populações nestes novos territórios, que, como disse, principalmente naqueles que não estavam ainda ocupados. Uhum. E já agora essas sesmarias urbanas também aconteciam em território de Portugal continental? Exatamente, quando a lei das sesmarias surgiu, já disse, é bom que se explique que a lei das sesmarias não é exatamente esta lei das sesmarias. Nós agora, quando estamos a falar da expansão portuguesa, não estamos a falar da lei das sesmarias, Uhum. estamos a falar do que decorre dessa lei das sesmarias, do que tem a montante a lei das sesmarias. Portanto, já é um processo final em que a sesmaria é vista como uma concessão feita de algo que não é explorado economicamente e que não está ocupado e que se pretende rentabilizar ao mesmo tempo que viabilizando a ocupação. A própria lei das sesmarias do século XIV também era isto que pretendia, porque a falta de mão de obra, o abandono dos campos, etc., nomeadamente o abandono de muitas áreas, muitos chãos urbanos, com pardieiros, com edifícios a cair, tudo isto implicou, olha, estou-me a lembrar de exemplos que a Virginia Rao referencia para Penela, para Coimbra, de chãos para casas e de casas que estavam abandonadas e que são concedidas em sesmaria para que, de facto, que esse abandono não se continue a verificar e que a mancha urbana seja uma mancha ativa, não é? Seja uma mancha viva e não feita de ruínas. Uhum. Então, quais são as implicações das sesmarias no âmbito da definição da posse da terra e da constituição dos patrimónios familiares? Essa é uma questão importante, e é uma questão importante porque as sesmarias são dadas a título gratuito, já se sabe, mas com condições. E as condições são pagamento a dízimo a Deus. Ora, uma terra dízima a Deus, neste período, que só tem esta obrigação, é uma terra aludial, é uma terra plena. Portanto, nós estamos a constituir aqui propriedade plena, não estamos a constituir aforamentos. Estamos a constituir propriedade plena, que vai ser a base estruturante das fortunas, dos patrimónios, das famílias que vão ser abonadas com este tipo de concessões. Agora, quero chamar a atenção para o seguinte: se num primeiro momento, durante o século XV, o século XVI, o modelo essencial é de concessão de terras que se transformam em propriedade plena, que são formas de propriedade plena ou propriedade aludial, isto já não acontece em períodos mais tardios, porque nós vamos ver chamar no século XVII e no século XVIII sesmarias a concessões que são dadas a título de foro. Isto tanto no Brasil, como, por exemplo, em São Nicolau de Cabo Verde, que são processos de ocupação mais tardios, e aí a terra é do rei e entrega-se a título de foro, de aforamento, a estes novos proprietários, que são proprietários úteis e que vão pagar foro à coroa. Mas este modelo de sesmarias é um modelo de sesmarias muito tardio e não é um modelo típico, porque o modelo típico dá origem à propriedade aludial, à propriedade plena, e essa é a base da constituição dos principais patrimónios, nomeadamente nas ilhas. Uhum. Isto é igual em todo o Império Português? Não, isto é essencialmente uma característica do Atlântico. Uhum. Nós não conhecemos sesmarias, conhecemos muitos foros, há muitos foros em Moçambique, mas não conhecemos sesmarias em Moçambique, nem noutras áreas ocupadas pelos portugueses no Oriente. Portanto, Uhum. nós encontramos esta distribuição de terras essencialmente associadas a estas áreas geográficas que acabei de dizer, as Ilhas Atlânticas, nomeadamente São Tomé, ainda não falei de São Tomé, nomeadamente São Tomé, portanto, Madeira primeiro, Açores, Cabo Verde, São Tomé, depois Moçambique, depois Angola. E, portanto, encontramos estas referências a sesmarias nestes territórios que acabei de dizer. Portanto, quando agora dizia Moçambique, Brasil, imagino. Brasil, perdão, sim, Brasil, é isso que eu quero dizer, exatamente, Brasil. O Índico não está abrangido por este modelo e por este regime das sesmarias, corretíssimo. E são, portanto, atribuídos estes territórios, mas acontece alguma vez serem retirados, ou seja, existem aqui casos de expropriação de terras? Existe sim, porque elas são concedidas a título gratuito, como eu acabei de dizer, com a condição de arroteamento.
E a condição de arroteamento geralmente era 5 anos, às vezes com uma prorrogação por mais outros 5 anos. Quando isso não acontecia, elas podiam ser expropriadas. E acontecia. Processos de expropriação, que geralmente dava origens a muitos conflitos, mas havia processos de expropriação. Aliás, esses conflitos por vezes eram tão agravosos que no caso das Ilhas Atlânticas, a partir de finais do século XV, quem concede terras que já foram entregues em sesmaria e depois expropriadas só pode ser o rei. O rei é que tem que confirmar essa concessão, exatamente por causa desses problemas que havia com as expropriações. E depois também encontramos muitas situações neste contexto, de fundamentação, porque é que as terras não foram arroteadas, porque é que a progressão dessa exploração económica não aconteceu ou com o ritmo que era previsto, e muitas vezes é invocado o serviço régio, ou no norte da África, ou noutras funções que impediram esse mesmo arroteamento, e geralmente o rei aceitava esse tipo de justificações, ou mesmo as autoridades locais aceitavam esse tipo de justificações para não se recorrer a uma forma extrema ou uma atitude extrema de expropriação. Mas a expropriação era de facto possível e acontece essa expropriação, sim. A Ruth falou já aqui nas diferenças nas várias zonas do Império, várias diferenças que se verificavam. Uma outra pergunta é que implicações é que estas aplicações das sesmarias têm no tipo de propriedade que existe nos nossos dias? Essa é uma questão muito interessante. Em primeiro lugar, eu também queria dizer o seguinte: a concessão das terras, sob o ponto de vista de dimensão e de escala, é muito diferente, não é? Nós não podemos comparar as Ilhas dos Açores ou a Madeira nem sequer Cabo Verde, mas muito menos com Angola ou Moçambique em termos de dimensão das propriedades, não é? Isto em primeiro lugar. Agora, por exemplo, nos Açores, quando se começa a conceder as terras e sesmarias, uma das condições para garantir a apropriação, mas também a proteção das culturas, visto que o gado pastoreava livremente, era encerrar os campos. E, portanto, no momento da concessão das terras, a tendência era para cercar de muros essas mesmas terras. E, portanto, toda esta paisagem que nós hoje temos de muros, de morada das nossas propriedades, naturalmente agora com parcelas muito menores, tem duas raízes. Em primeiro lugar, neste processo de concessão das sesmarias, em que a proteção das culturas implicava esse encerramento dos campos, e depois também num processo posterior, já do século XVIII, XIX, dos laranjais, que também agravaram esse encerramento da propriedade. Mas seja como for, as sesmarias contribuíram logo no início para esta montagem da paisagem rural açoriana. No caso do Brasil e de outros territórios, os impactos são menos visíveis, sob o ponto de vista material, mas as grandes dimensões das propriedades, naturalmente, desses mesmos territórios ainda hoje são patentes. Outra questão também importante que acabou por implicar muitas diferenças nestes territórios tem a ver com a produção e com o próprio aparelho económico, não é? Estas terras eram concedidas com intuitos produtivos e muitas vezes intuitos produtivos comerciais. Nos Açores, particularmente o trigo e particularmente o cereal, mas também a vinha. Na Madeira, muito a vinha e depois particularmente a cana sacarina. No Brasil, exatamente, também a cana sacarina, e portanto tudo isto cria estruturas diferenciadas que marcam a paisagem e que alguns resquícios chegam aos nossos dias e principalmente são justificadas pela o tal aparelho económico que se vai montando nos diversos espaços coloniais portugueses. Há outros aspectos relevantes da posse da terra que estejam ligados às sesmarias? É interessante, como creio que já disse, se não refiro, é interessante as sesmarias serem muitas vezes vistas em períodos bastante posteriores, nomeadamente do século XIX, como um recurso possível de ser utilizado e retomado no quadro do abandono da agricultura e do abandono das terras. Não é por acaso que o século XIX, que é um século virado para outro tipo de estruturação económica, muito ligada mais à industrialização e muito mais ligada aos serviços, que no quadro de situações de abandono de territórios rurais ou de espaços rurais,
seja equacionado, olha na Madeira, por exemplo, seja equacionado voltar-se às sesmarias. É interessante pensar que em épocas tão recentes ainda se refira sesmarias a este modelo que ficou tão ligado ao século XV e ao século XVI nesta ocupação dos novos territórios portugueses da além-mar. Muito obrigada, Ruth. Eu é que agradeço. Agradecemos também a quem nos acompanhou nesta conversa. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falamos com Ruth Gregório, professora auxiliar na Universidade dos Açores, pró-reitora para os alumni e projetos culturais dessa instituição e investigadora do CHAM, Centro de Humanidades. Ruth Gregório tem um doutoramento em História, com a tese Terra e Fortuna, os primórdios da humanização da Ilha Terceira, 1450-1550, e um mestrado em Documentação. É especialista em História dos Açores, no seu período inicial, trabalhando perspectivas sociais e económicas. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.